Glória a Deus. Que bom que você está aqui. Mesmo de máscara, eu acho que é a última vez que eu vou ver você desse jeito. A palavra de hoje, ela vai te transformar, cara. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim: olha, eu vou ser transformado. Agora alto para ele ouvir, você está distante dele, diga assim: eu vou ser transformado. Essa é uma palavra de transformação. A palavra de hoje não é aquela palavra que você fica, nossa, que revelação, que coisa tremenda. Não, a palavra de hoje é aquela que bate dentro do seu coração e você diz assim: eu sou cristão, eu tenho que ser assim. É dessa maneira que eu tenho que ser. Amém? Então, eu queria que você pegasse a sua Bíblia aí e você abrisse no livro de Colossenses, no capítulo 3. Colossenses, capítulo 3. Bom te ver, Alisson. Achei que você já tinha subido para a glória, meu irmão. Acharam aí Colossenses capítulo 3? A igreja está bonita que só, olha lá, aquele par de jarro, que coisa mais linda, com a camisa fé, meus discípulos amados. Como é bom, Zé Carlos e Solane, ver vocês aqui junto com a igreja. Amém? Estou vendo o Márcio ali também, glória a Deus pela vida do Márcio. O Márcio hoje trouxe convidados, né? Glória a Deus, você pode dar uma salva de palmas para esse casal que veio pela primeira vez aí. Que bênção. Glória a Deus. Então vamos lá, queridos. Colossenses capítulo 3, nós vamos ler do versículo 1 até o 15. Amém? Então o apóstolo Paulo, quando ele está escrevendo aos irmãos de Colossos, ele escreve assim: então, se ressuscitastes com Cristo. Então ele começa com uma condição. Você ressuscitou com Cristo? Então ele vai dizer aqui, ó, então, está falando assim, ó, tudo que eu te falei para trás aqui, depende de você ter ressuscitado com Cristo. Então ele diz assim: se ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Em algumas traduções vai buscar coisas que são do alto, né? No popular, buscai as coisas do céu. Buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Quer alguma coisa na sua vida boa? Pastor, eu quero uma coisa boa na minha vida. Olhe para o céu, porque só de lá que tem coisa boa. Afeiçoai-vos às coisas que são de cima e não às coisas que são da terra. Olha que coisa interessante. Tenha prazer, queira buscar. O que você precisa não é o que está na terra, o que você precisa é aquilo que está no céu. É o que está no céu que você tem que trazer à existência aqui na terra. Porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. O apóstolo Paulo aqui está dizendo o seguinte: olha, se você ressuscitou com Cristo, você já morreu com o mundo. As coisas do mundo vão te trazer prazer, mas não, meu amado. Hoje eu fui na peixaria. Hoje eu fui na peixaria para comprar peixe para a pastora Lindomar. A pastora não pode sair de casa, fui fazer as compras para ela. E tinha um velho. Tinha um velhinho. E pense num velhinho para frente. Pense num velhinho para falar bobagem, para falar besteira, para falar imoralidade. Querido, sabe quando o seu ouvido não aguenta mais? Que a pessoa olha para você esperando que você tenha uma reação de dar um sorriso. Você encara a pessoa tipo assim: não aguento isso.
E aí ele foi ficando sem graça, sem graça, sem graça, e ele saiu. Aí o irmão que estava conversando com ele do caixa, que eu descobri que era crente, quando ele diz assim, esse velhinho é uma benção. Eu falei assim, só se for para o capeta. Porque tudo que ele falou aí, não edifica em nada. Ninguém aqui na terra. É mesmo, né? Eu falei assim, E se você é um cristão, se você falou em bênção, você deve ser um cristão. Você não pode se conformar com os pensamentos do mundo. Então, quando a gente está em Cristo, conversa sem sentido não faz mais a nossa cabeça. A gente não aguenta mais isso. Eu estava contando outro dia para o Carlos Murilo. Há uns 2 ou 3 anos atrás, eu fui em Minas e meu irmão me chamou para ir no estádio com meu pai. E eu sempre gostei demais de ir no estádio de futebol. Tinha muitos anos que eu não ia. Aí eu falei assim, não, vamos sim. Aí levamos meu pai. Querido, sabe quando você está num lugar que não é o seu lugar mais? Que você não aguenta mais. Então, quando a gente está em Cristo, a gente tem essa postura. E aí vamos continuar, versículo 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, aparecer, então também vós aparecereis com Ele na sua glória. Mortificai, portanto, os vossos membros sobre a terra. Agora Paulo vai começar a falar aqui do que a gente não pode mais fazer, que tem que estar morto na nossa vida de cristão. A fornicação, a impureza, a paixão desordenada, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria, né? Em algumas traduções vai vir a ganância, que é a idolatria, pessoa que vive só para ganhar dinheiro, pelas quais vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Domingo passado nós vimos que tudo que nós estamos vivendo é culpa da desobediência da humanidade ao Senhor. Nas quais também andastes em outro tempo, antigamente, sem Jesus você era assim, mas agora você é uma nova pessoa. Mas agora despojai-vos, quer dizer, tira isso da sua vida, a ira, a cólera, a malícia, a blasfêmia, a comunicação obscena da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com todos os seus feitos, e vos vestistes de novo homem, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro ou cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, de humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando uns aos outros. Se algum homem tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim também perdoai-vos uns aos outros. E sobre todas essas coisas, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus domine em vossos corações, para a qual também fostes chamados em corpo, e sedes agradecidos. Amém? Vamos orar? Pai amado, Pai querido, Deus santo, Deus todo-poderoso, nós nos colocamos agora diante do trono da Tua graça, Pai, para Te pedir, Senhor, que verdadeiramente essa palavra venha trazer uma transformação na nossa vida, venha trazer uma transformação, Senhor Jesus, na nossa mente, que nós possamos, nessa noite, sair daqui completamente transformados, Senhor Jesus, que nós não vivamos mais, ó Pai, daquilo que nós achamos, mas que nós possamos viver de acordo com a sua palavra, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Quantas pessoas aqui, hoje, eu acredito que todos, mas quantos de vocês, nesses tempos, pararam para pensar, dizendo assim, eu dava valor em tanta coisa, e descobri que isso não é nada. Quantos aqui nesses dias viram que num estalar de dedo de Deus tudo muda? Que um vírus invisível
ia fazer tudo o que está fazendo no mundo. E por que eu estou falando que nós precisamos hoje sair daqui transformados? Porque o mundo nunca mais vai voltar ao normal. Nunca mais vai ter o normal de antes. As coisas podem ser parecidas, mas nunca mais vai voltar a mesma coisa. O Brasil hoje anunciou que ele está fazendo uma parceria com o laboratório AstraZeneca, lá da Inglaterra. Eu até tinha falado com a pastora, ela tinha comentado comigo, eu ainda não tinha visto a notícia. Eu falei assim, olha, a vacina que está mais avançada aí é uma vacina inglesa. E foi com esse laboratório que o Brasil está fazendo um acordo para produzir aqui. Se tudo der certo, em janeiro começa a produção e eles vão fazer mais ou menos 100 milhões de doses. Ou seja, 50% da população do Brasil em 2021 vai ser vacinada. E aí, nessa turma que vai ser vacinada, primeiro vão entrar os profissionais de saúde, depois vai entrar o pessoal de risco, e aí vai fazendo, ou seja, 50% vai estar vacinado, 50% não vai estar vacinado. Ou seja, 50%, como diz, vai estar seguro, e 50 pessoas estão na loteria. Eu vou pegar, eu não vou pegar. Mas independentemente, daqui para frente, todos nós vamos ficar pensando o tempo todo, quando vai surgir outro vírus desse? Quando vai vir outra trombeta do Senhor tocando, falando sobre a sua volta? Então, esse é um tempo que a gente precisa, como diz a palavra, nos despojar, nos desvestir, tirar aquilo que não serve para vestir a coisa que serve. A gente precisa, a partir de agora, valorizar o que realmente importa e deixar o supérfluo para lá. Nesse tempo, querido, muita gente que tinha carro do ano, muito dinheiro na conta, iPhone de última geração, morava em mansão, tinha centenas de empregados, entrou na UTI e não saiu de lá. Aliás, saiu, né? Só que saiu no caixão. Enquanto pessoas que não tinham nem onde morar, que moravam na rua, pegaram o Covid e continuam vivas. Então nós precisamos, a partir de agora, valorizar aquilo que realmente tem valor e não aquilo que é supérfluo. Ser cristão é deixar de ser e fazer coisas que nós fazíamos antes de Cristo, para a partir de agora nós fazemos coisas e ser aquilo que Cristo espera de nós. Há 2 domingos atrás nós pregamos: se alguém está em Cristo, nova criatura é. Então é tempo de arrepender, é tempo de confessar os pecados, é tempo de fazer morrer a nossa natureza, a nossa vontade e de nos revestir com as coisas do céu. Então, nesse culto, nós vamos ver o que nós precisamos deixar de ser e o que verdadeiramente nós precisamos de ser. Amém? Primeira coisa que você precisa deixar de ser: você precisa deixar de ser uma pessoa intolerante. Muitos cristãos, muita gente da igreja é pessoa intolerante, é igual Nabal. Você lembra da história de Nabal lá com Davi, com Abigail? Para quem não conhece a história é a seguinte: Davi estava fugindo de Saul e ele estava numa determinada parte de Israel. E junto com ele tinha mais ou menos uns 300 homens. E existia um grande fazendeiro chamado Nabal. E Davi com seus 300 homens ficavam ali patrulhando aonde Nabal cuidava do seu gado, das suas ovelhas. E Davi não deixava ninguém roubar Nabal. E Davi fez isso por um longo tempo. Aí chegou o tempo aonde as ovelhas eram tosqueadas, aonde a colheita era feita.
E Davi mandou um recado para Nabal: Nabal, durante todo esse período a gente guardou aí, você não perdeu nada, ninguém roubou, você não foi incomodado, você teve paz, né? Então agora a gente pede que você mande um pouco dessa colheita e uma carne aí para a gente fazer um churrasco, para a gente também nos alegrarmos com a sua alegria. E o doido do Nabal, o intolerante do Nabal, mandou perguntar: quem que é Davi? Quem é você? E no meio da igreja, às vezes, há pessoas que ainda não foram transformadas pela graça de Deus, que são como Nabal, pessoas que são duras, pessoas que são críticas, pessoas que o tempo todo têm uma resposta na ponta da língua com rispidez, pessoas que são cri-cris, pessoas que são intolerantes, pessoas que não conseguem nem ouvir. Então a gente precisa aprender a fazer elogios para pessoas. Nós precisamos aprender a ser como a mulher de Nabal. A mulher de Nabal chamava-se Abigail. Abigail quer dizer uma pessoa agradável. O nosso exemplo era Jesus. Jesus era uma pessoa agradável. Aonde Jesus chegava, tinha alegria. O maior gesto de maturidade de um cristão é ser parecido com Jesus. A marca de Jesus, ela era linda. Qual que era a marca de Jesus? Todo mundo que chegava perto de Jesus saía animado. Ninguém chegava perto de Jesus e saía desanimado. Só saía desanimado quando Jesus mostrava: você está indo para o caminho errado, o caminho é certo, é para cá. Só que ele queria continuar no caminho errado. Aí ele ficava desanimado. Mas não por causa de Jesus, mas por causa do seu próprio coração. Então, em Lucas 6,31, Jesus diz assim: assim como quereis que os homens vos façam, fazei-vos também. Uma pessoa intolerante, ela atrai pessoas intolerantes. No mundo físico, na física, os opostos se atraem. No mundo espiritual, é os iguais que se atraem. Um intolerante vai chamar outro intolerante. Um fofoqueiro vai chamar outro fofoqueiro. Mas uma pessoa amorosa vai chamar outra pessoa amorosa. Um homem de oração vai chamar um outro homem de oração. Quem está entendendo, diga amém. Então a gente precisa deixar de achar que a gente é a última Coca-Cola do deserto. A gente precisa deixar de achar que a gente é espiritual demais, que a gente é mais espiritual do que as outras pessoas. Tem gente que vem da igreja, querido, que não abre a boca. Você não vê ele, parece que ele vem na igreja, mas às vezes você nem percebe ele. Mas lá dentro do oculto dele, ele tem uma intimidade tão grande com Deus, queridos. Nós precisamos entender que a unção traz mudança de comportamento. Nossa, pastor, eu senti muita unção. Trouxe mudança de comportamento na sua vida? É unção. Porque se não tem mudança de comportamento, não é unção, é só emoção. A unção, ela vem com um propósito. Então a primeira coisa que nós precisamos fazer: deixar de ser pessoas intolerantes. A segunda coisa que nós precisamos fazer: deixar de ser pessoas pessimistas, pessoas que só enxergam dificuldades, pessoas que só enxergam tragédia, pessoa que olha tudo pelo lado sombrio. O Brasil vai quebrar esse ano com a pandemia, vão derrubar o presidente, a violência vai aumentar, o número de empresas que vai fechar não está no gibi. Meu filho está formando, ele não vai ter onde trabalhar. Esse ano não vai ter Enem, eu não vou conseguir passar no concurso, eu não vou pagar as minhas contas. Querido, todo pessimista, cada dia tem um sintoma de doença diferente. É impressionante. Você liga para ele e fala assim: como é que você está hoje? Eu melhorei da unha encravada, mas agora eu estou com espinha dentro do ouvido. Todo dia ele tem alguma coisa para reclamar. A pessoa pessimista, querido, ela contamina as pessoas que estão ao redor dela. A Bíblia diz que 12 espias foram ver a terra prometida. A terra era excelente, mas 10 voltaram dizendo: olha, só que lá tem gigante, e os gigantes que tem lá, eles são tão grandes que a gente parece gafanhoto. Nós somos impotentes. Jesus diz assim:
Os olhos são a candeia do corpo, são o farol do corpo. Se os seus olhos forem bons, a sua vida, o seu corpo terá luz. Mas se os seus olhos forem maus, você estará em trevas. E quão grandes trevas será? O apóstolo Paulo, em Romanos 8,37, ele faz uma declaração para mim e para você, dizendo assim: em todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores, porque Cristo nos amou primeiro. Aí eu te pergunto o seguinte: se você crê numa declaração dessa, como é que você pode ser pessimista? Se Deus olha para você e diz, em todas as coisas você é mais do que vencedor, como é que a gente pode ter uma mente pessimista? A gente não pode ter uma mente pessimista. Estou falando que você tem que deixar de ser. Primeiro eu estou tirando de você, e tirando de quem vai ouvir essa mensagem pela internet. Aí depois Deus vai vir colocar o vinho novo. Amém? Terceira coisa, nós precisamos deixar de ser pessoas rancorosas, pessoas amargas. Tem gente que parece que jorra um poço de amargura o tempo todo de dentro do coração dela. Gente de mal com a vida, gente que reclama de tudo, reclama da família que tem, reclama da casa que mora, reclama da comida que come, reclama da igreja que frequenta. Só sabe reclamar, querido. Pessoa amargurada vive perturbada e contamina os outros. Olha que interessante, Hebreus 12:15. Não haja raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Não, pastor, mas eu fui ferido. Mas Jesus já falou que tem cura para você. Apaga essas memórias aí do seu coração, querido. Tira esse azedume do seu coração. Sepulte o passado no passado. Deixa o passado lá no passado. Para de trazer o passado para cá. Para de carregar o defunto junto contigo. O teu passado já foi, não tem como você mudar ele, mas você pode viver o seu presente, tendo a esperança que o seu futuro será glorioso. Pastor, dá uma desligada aqui na central, que a turma está ali com frio, rapaz. Deixa eu te contar um segredo. Sabe o que acontece quando você não perdoa uma pessoa? Quando você não perdoa uma pessoa, você passa a conviver com a pessoa que você menos gostaria de conviver, porque ela fica dentro do seu coração o tempo todo. O perdão não faz bem para quem você pede perdão. O perdão faz bem é para você, porque você deixa de carregar isso nas suas costas. Quem está entendendo? Cristão que guarda rancor não é diferente do mundo não, querido. É a mesma coisa. Quarta coisa que você precisa deixar de ser: uma pessoa hipersensível. A pessoa hipersensível, ela é vítima o tempo todo. Ai, ninguém gosta de mim. Ai, ninguém se importa comigo. Ninguém me dá oportunidade. Eu queria tanto cantar lá no ministério de louvor, mas ninguém me chama. Nunca chegou para perguntar como é que faz para ser um levita. Pessoas que têm uma mania de ser coitadinho, de ser incapaz. O que Deus fala a nosso respeito? Levanta e resplandece. Deus está falando o seguinte: levanta e brilha. Levanta e brilha. Esses dias eu tenho falado muito sobre medo. Você não ter medo, você ter coragem. Sabe por quê, querido? Porque para brilhar você tem que ter coragem. Medroso não pode brilhar. Sabe por quê? Porque quando você brilha, vão começar a falar de você. Você não é uma pessoa medíocre, você é mais do que vencedor. É assim que Deus te fez. Assuma o lugar no seu lar, assuma o lugar como marido, assuma o lugar como esposa, assuma o seu lugar na escola, no seu grupo familiar, na sua igreja. Você tem valor, você é especial para Deus. Você é filho de Deus, ovelha de Cristo, santuário do Espírito Santo, menina dos olhos de Deus, coroa da criação.
É isso que você é em Cristo Jesus, querido. No entanto, muitos querem viver dentro da caverna, encolhidos. Deixa de ser uma pessoa hipersensível. Também deixa de ser uma pessoa incrédula. Eu acho difícil Deus fazer isso. A Bíblia diz que não é impossível para Deus. Não, os milagres são lá para o tempo passado, só se for na sua casa. Porque na minha casa o milagre é todo dia. Nessa igreja o milagre é todo dia, é toda hora. Para mim acessar um milagre, basta eu botar meu joelho no chão e falar assim: Pai, e Ele já está olhando para mim. Eu digo: papaizinho, olha para cá, papai, eu estou precisando do Senhor. Qual é o pai que não gosta de ser chamado de paizinho? Aba, eu preciso de uma resposta, Aba. E Ele responde, querido. Talvez não seja a resposta que eu quero, mas Ele não deixa de me responder. Deus continua agindo, querido. Deus continua sendo vivo. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Se você não crê em oração, querido, eu creio. Se a tua fé é pequena, deixa a minha fé te rebocar, a fé dessa igreja, porque nós cremos um Deus que faz milagre. Senhor, se o Senhor tivesse chegado antes, o meu irmão não teria morrido. Marta, se creres verás a glória de Deus. Igreja, se creres verás a glória de Deus. Entretanto, Hebreus 11:6 diz que aquele que busca a Deus precisa crer que Ele existe e que Ele recompensa, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Pastor, eu quero ter mais fé, como é que eu faço? Leia a Bíblia. Leia a Bíblia, Romanos 10:17. A fé vem senão pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Pastor, o que mais que eu preciso deixar de ser? Você precisa deixar de ser um descompromissado com Deus e com a igreja. Precisamos deixar de ser crente fajuta, turista, crente de temporada. Precisamos deixar de ser aquele crente que chega atrasado e vai embora antes. Precisamos ter compromisso com Deus. Precisamos deixar de ser crente fiscal da vida alheia e olhar para dentro de nós aquilo que precisa ser mudado. Precisamos tirar a trave do nosso olho e não ficar falando do cisco do olho do irmão. Precisamos deixar de falar daquilo que a gente não sabe que verdadeiramente aconteceu e ficar tomando a parte de alguém que chegou e te contou algo sem você saber a história toda. Precisamos deixar de ser crente oba-oba, crente que acha que uma vez por semana já está bom para a salvação. Precisamos deixar de ser crente analfabeto de Bíblia. Precisamos deixar de ser crente que sabe a escalação todinha do time de futebol, mas nem sabe quantos discípulos Jesus teve. Não sabe os 12 discípulos de Jesus. Precisamos deixar de ser crentes carnais, impuros, que vivem afundados na pornografia, na internet, cheio de lascívia, cheio de impureza. A Bíblia diz: aquele que vive pecando nunca viu a Deus. Precisamos deixar de ser infiéis ao nosso cônjuge. Precisamos deixar de tratar nossos filhos com amargura, com ira. Precisamos ter gratidão com os nossos pais. Precisamos também deixar de ser pessoas dominadoras. Olha o que a palavra de Deus diz. Gênesis capítulo 1:26, presta atenção. Então Deus determinou: façamos o homem à nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança. Domine ele sobre o peixe do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais, todas as feras da terra, e sobre todos os seres viventes que se movem rente ao chão. Olha para a pessoa que está do seu lado. Ela tem escama, ela tem pena. Você está vendo ela com pata, você está vendo ela com garra. Não, sabe por quê? Porque não é para você dominar ela, é para você ter relacionamento com ela. Isso vale para todos os homens, independente do cargo que ocupa. O homem não foi feito para ser dominado para outro homem. O homem foi feito para ter relacionamento.
iguais têm relacionamento. Um líder, ele lidera porque as pessoas acreditam nele. O líder pede alguém para fazer alguma coisa, a pessoa faz porque ela acredita nele. O dominador, a pessoa faz porque tem medo dela. Agora eu vou falar para você que está me ouvindo: se você é um dominador, você vai ficar sozinho, porque todo dominador, um dia o dominado se liberta. Mas o líder não. O líder, ele não somente atrai os seus liderados, como os seus liderados trazem outras pessoas para andar junto com ele. Amém? Então eu te falei tudo que você precisa deixar de ser. E a partir de agora eu vou falar tudo que você precisa ser. Primeira coisa que você precisa ser: uma pessoa cheia do Espírito Santo. E ser cheio do Espírito Santo, querido, é uma ordem. É uma ordem de Deus. Enchei-vos do Espírito Santo. Você não tem opção. Se você é cristão, você tem que estar cheio do Espírito Santo. Em Efésios 5,18, o apóstolo Paulo diz assim: não vos embriagueis com vinho, no qual há confusão, mas enchei-vos do Espírito Santo. Aqui tem uma semelhança. Assim como a embriaguez, o vinho, tem domínio sobre a pessoa e ela acaba fazendo besteira, quando você é cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus tem domínio sobre você e você vai fazer somente coisas boas. A embriaguez produz confusão, o Espírito Santo produz domínio próprio. A embriaguez traz vergonha, o Espírito Santo tem alegria e honra, adoração, comunhão, gratidão. Você é cheio do Espírito Santo de Deus? Há poder na sua vida? Você vive em santidade? Primeira coisa, seja cheio do Espírito Santo. Segunda coisa, seja uma pessoa alegre. Há várias referências nos ordenando sermos alegres. Filipenses 4:4, Paulo diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Ele não somente diz uma vez, mas ele diz: presta atenção, vou falar de novo, seja alegre. Provérbios 15:13 diz assim: o coração alegre formoseia o rosto, mas com a tristeza do coração o espírito se abate. Provérbios 17:22, o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Uma pessoa alegre começa a atrair pessoas para perto dela. Uma pessoa ranzinza começa a afastar as pessoas. Tem gente que vive reclamando, igual eu falei: ai, está doendo aqui, está doendo a cabeça, está doendo a barriga, está doendo a unha, está doendo a perna. Ô meu irmão, você que está me vendo aí pela internet, agradeça a Deus, essa mulher que Deus colocou na sua vida aí, que aguenta essas suas murmurações. Minha irmã, agradeça a Deus, porque seu marido é um herói de aguentar você reclamando o tempo todo. Jesus trouxe alegria para o reino, querido. Jesus trouxe alegria para a nossa vida. O fruto do Espírito é alegria. Um cristão precisa ser alegre. Ah, pastor, eu não quero ser alegre não. Então compra uma passagem para o inferno, porque no céu vai ser uma alegria só. Pastor, eu quero ir para o céu. Então começa a ser alegre, porque senão você vai chegar lá, você vai sentir que lá não é o seu lugar, querido. Terceiro, seja uma pessoa amorosa. O mundo não vai descobrir que a gente é de Cristo porque a gente é batista, assembleiano, presbiteriano, metodista, da comunidade. O mundo sabe que a gente é cristão quando a gente ama uns aos outros. Jesus disse: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. O homem é capaz de amar, mas só Deus
é o amor. Você só ama porque Deus te amou primeiro. Se você experimentou o amor de Deus, é impossível você não amar pessoas. E amar pessoas não é um sentimento, mas é aquilo que você faz por elas. Os 2 maiores mandamentos de Jesus são amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a você mesmo. Você tem demonstrado amor ao seu marido? Eu posso perguntar para sua esposa se você tem demonstrado amor por ela? Você tem demonstrado amor para os seus filhos? Seus pais têm sido banhados pelo óleo do seu amor? Você tem falado às pessoas, verbalizado o quanto você ama? Porque a hora que estiver no caixão não adianta não. Depois que está no caixão não está ouvindo nada. Tem gente que fica esperando. Não, quando chegar uma data especial, eu vou dar um presentão. E se a data especial não chegar? E quem falou que a sua esposa está esperando um presentão? Talvez a sua esposa esteja esperando um sonho de valsa num dia que você saiu para a rua e que ela fica esperando. Hoje ele vai se lembrar de mim. Porque o presente, o que vale não é o quanto ele custou, mas o que vale é a lembrança que você teve da pessoa. Sim ou não? Determinado dia um homem pegou um buquê de flores lindo, maravilhoso. Estava indo levar ao túmulo da sua esposa e pensando: quantas vezes eu quis dar um buquê desse aqui e nunca tive tempo para parar para comprar. E agora estou levando para o túmulo da minha esposa. No meio do caminho ele viu uma criança chorando. Ele parou e perguntou para ela: por que você está chorando? Ah, porque eu não tenho dinheiro para dar uma rosa para a mamãe no dia das mães. Ele pegou o buquê e entregou para ela. Ele entendeu que os mortos não precisam de flores. O morto não precisa que você fale que ame ele, não, querido, porque ele não vai ouvir. Quem precisa ouvir que é amado são os vivos, porque enquanto há vida há esperança. Amém? Quem está entendendo, diga amém. Glória a Deus. Precisamos ser pessoas generosas. O princípio de Deus é: dê e de volta você terá. Em todas as coisas, amor, bondade, né? A Bíblia diz: dê e de volta você terá, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Você já viu como é que um pipoqueiro enche aquela sacolinha? Quando você vai no cinema, o cara pega o balde, aí fica aquele negócio assim, caindo para fora. Assim é a medida que Deus coloca sobre a nossa vida. Deixa eu contar um segredo para você. A semente que frutifica na sua vida não é a que você come. A semente que frutifica na sua vida é aquela que você planta. A semente que frutifica na sua vida é aquela que você dá. Não é aquela que você está consumindo. Acumular na terra só vai trazer para você dor de cabeça. Quanto mais você tiver, mais preocupado você vai ficar com o ladrão. O que mais, pastor? Seja uma pessoa pontual nos seus compromissos. É interessante que você chega na hora na escola. Você chega na hora no seu trabalho. Você chega na hora do aeroporto, senão você perde o voo. E por que na igreja você acha que você pode chegar atrasado? Quando você chega atrasado em algum lugar, você está dizendo o seguinte: o meu tempo é mais precioso do que o seu. Eu sou maior do que você. Eu sou mais importante do que você. E a palavra de Deus diz: ninguém se tenha em mais alta conta do que o seu irmão. O Zé Roberto conta uma história interessante, né? Uma brincadeira que ele diz. Ele fala assim: um dia eu resolvi pintar a calçada de casa. Eu estava com um balde de tinta para pintar, e o pastor falou que ia passar num determinado horário. Eu pensei comigo: não, aqui no Amapá todo mundo chega atrasado, o pastor também vai atrasar uma meia hora. Começou a pintar. Faltando 5 minutos para o compromisso, ele ouviu a minha buzina
na porta dele. Ele falou que pegou a lata, jogou e saiu pintando com o rodo. A gente precisa ser pontual, queridos. A gente precisa ter compromisso. Você tem sido fiel nos seus dízimos, nas suas ofertas? Quando você pega o seu envelope de dízimo, coloca o seu dízimo, será que Jesus está dizendo para você, servo bom e fiel? Faça prova com Deus nesse tempo, seja um dizimista fiel. Tape a boca do devorador, deixa Deus abrir as comportas do céu. Sexto, seja uma pessoa comprometida com a oração e com a palavra de Deus. Ah, pastor, eu tenho um desejo de ler a Bíblia inteira. Lê 3 capítulos por dia. Em 1 ano você vai ter terminado de ler a Bíblia. Faça compromisso com Deus de ser um homem, uma mulher de oração. Participe da noite de glória toda sexta-feira. Daniel no capítulo 2 ora. E os sábios da Babilônia são salvos. Daniel no capítulo 6 ora. Deus fecha a boca dos leões. Daniel no capítulo 9 ora. E Deus manda um anjo dizer para ele: Daniel, você é muito amado no céu. A igreja orou, o Espírito Santo de Deus foi derramado. A igreja orou, as portas das prisões se abriram. Querido, tudo que nós fazemos em oração tem retorno. A igreja orou, o evangelho foi expandido. Ah, pastor, eu não tenho tempo para orar. Mas você tem tempo para ver a Netflix lá, não sei quantas temporadas. Para de ser escravo da Netflix. Estou dizendo que você não pode ver um filme, não estou dizendo que você não pode acompanhar uma série. Estou dizendo que você tem que ser uma pessoa moderada e equilibrada. Amém? Quer ter uma vida vitoriosa? Seja uma pessoa dedicada a ensinar a palavra de Deus. Compre uma Bíblia, dê de presente para um parente, dê de presente para um amigo. Seja um aluno na escola de líderes. Evangelize pelo menos uma pessoa, uma alma. Discipule alguém. Não enterre o tesouro que Deus colocou sobre a sua vida. Amém? Amém ou não amém? Tu está com a orelha murcha, como diz o apóstolo aí, por quê? Tem alguma coisa que você não quer deixar para lá? Tira tudo que é velho e coloca tudo que é novo. Amém? Você é vivo espiritualmente ou você é um morto espiritual? Quantos se lembram da história de Lázaro? A Bíblia diz que Lázaro, amigo de Jesus, fica doente. Marta e Maria mandam recado para Jesus. Jesus, aquele a quem tu amas está doente. Jesus fala para os discípulos: Lázaro morreu, mas eu me alegro porque vocês não estão lá, porque vai acontecer algo poderoso. A Bíblia diz que Jesus chega 4 dias, no 4º dia. Quando ele chega, a Marta vira para ele e fala assim: se o senhor tivesse vindo antes, meu irmão não teria morrido. Jesus diz para ela: se crês, verás a glória de Deus. Ela diz para Jesus diz para ele vai ressuscitar. Ela diz: eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. Jesus fala assim: não, eu sou a ressurreição. E ele vai ressuscitar agora. De uma maneira muito simples. Hoje nós temos milhões de pessoas que, de acordo com os melhores filmes de Hollywood, são verdadeiros mortos-vivos. Pessoas que andam, respiram, trabalham, comem, dormem, mas que são mortos espirituais. Quais são as características de uma pessoa morta? Primeira coisa, é uma pessoa que ela não tem apetite. Marta e Maria poderiam fazer a melhor comida do mundo, a mais cheirosa, a comida que Lázaro mais gostava, mas não ia adiantar, sabe por quê? Porque Lázaro não ia sair da sepultura. Uma pessoa morta espiritualmente, nada agrada ou interessa a ela. Uma pessoa morta espiritualmente, o pastor pode pregar o sermão mais ungido do mundo, mas não vai fazer nenhum efeito sobre a vida dela. Segunda característica de uma pessoa morta: ele não tem ação, ele não reage, ele não vibra, ele não tem emoções. Pessoas mortas espiritualmente não querem nada com o espiritual.
Elas não querem assistir um culto, elas não querem ouvir a palavra, elas não querem ir a um discipulado, elas não querem uma célula. Terceira característica, talvez uma das características mais interessantes de um morto. Não adianta se amar um morto, porque o morto não reage ao amor. A Bíblia diz que quando Jesus chegou diante do túmulo de Lázaro, ele chorou. A Bíblia diz que quando Jesus chora, os judeus olham e dizem assim: olhem como ele amava, por que ele não chegou antes? Mas Lázaro não pode sentir o amor de Jesus. Lázaro não reage ao amor de Jesus. Pessoas mortas espiritualmente não reagem ao amor de Deus, nem ao amor dos seus entes queridos. Mortos espirituais vivem reclamando: a igreja não me ama, o pastor não me ama, o meu discipulador não me ama, os meus parentes não me amam, ninguém me ama. Por quê? Porque está morto, não consegue sentir o amor. Morto espiritualmente vive falando assim: a igreja não ama fulano de tal, a igreja não ama fulano de tal, a igreja abandonou fulano de tal. Não, não é a igreja. Essa pessoa que está morta espiritualmente e que não pode ver. Pastor, mas se nem o amor de Deus é capaz de tocar o morto, o que a gente pode fazer? Orar para esse morto ressuscitar. Porque se você não orar para ele ressuscitar, você pode mover céus e terra e ele vai continuar na mesma, sem perceber. Morto não precisa de cinema, morto não precisa de churrasco, morto não precisa de show, morto não precisa de turismo, morto precisa de vida. E quem é a vida? Jesus. Eu sou o caminho, a ressurreição e a vida. E o morto espiritual, ele tem dificuldade de entender o amor de Deus. Deus hoje está dizendo para você: olha, se você fazia isso, deixe de fazer e faça isso. E se você está morto espiritualmente, deixa eu te ressuscitar hoje. E aí Jesus chega lá e pergunta para Marta: onde que ele está? Ele está aí. E Jesus diz assim: retirai a pedra. O que está impedindo o morto de ser ressuscitado? A pedra. Quais as pedras que você precisa tirar da sua vida? Você que está me ouvindo pela internet, você que talvez não seja um cristão, a primeira pedra que você precisa retirar da sua vida é a pedra da religiosidade. Jesus não é uma religião. Não é fazendo coisas que você vai ser salvo. Você vai ser salvo se você receber Jesus Cristo como Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Falar que a igreja não ama é uma desculpa. Falar que foi ferida é outra desculpa. Segunda pedra que você precisa tirar, a pedra da indiferença. Não fique indiferente ao amor da igreja. Não fique indiferente ao amor do irmão. Não fique indiferente ao amor de Deus. Tire também a pedra da incredulidade. João capítulo 1, versículo 11, a Bíblia diz assim: Jesus veio para os seus, mas eles não o quiseram. Você precisa crer que Jesus é poderoso o suficiente para te ressuscitar. Tire a pedra da carnalidade, tudo aquilo que te afasta de Deus. Tire a pedra da vaidade. A vaidade levou Lúcifer a ser expulso do céu. A vaidade faz com que você não reconheça a autoridade que Deus colocou sobre a sua vida. E por último, tire a pedra da ambição. Não queira juntar tesouros para você aqui na terra. Ressurreição implica em confissão. Tira a pedra. Marta disse: Senhor, já cheira mal, é de 4 dias. Não importa o pecado que você cometeu, há quanto tempo você cometeu. Enquanto você não confessar, ele vai ficar fedendo aí na sua vida. Jesus não está preocupado se está fedendo. Jesus quer te limpar. Há 4 dias, Lázaro estava lá fora, estava lá dentro. Tira a pedra. Lázaro,
vem para fora. Jesus falou, Lázaro, vem para fora, porque se ele grita, morto, sai daí, ia ressuscitar todos os mortos de Israel. Então ele chamou só Lázaro. Lázaro, vem para fora. Quando Lázaro sai, Lázaro chega amarrado. Tudo aquele que te mantinha morto e amarrado vai ser quebrado nessa noite, amém? Quantos nessa noite querem trocar todas aquelas 6 coisas que você não deve ser? Intolerante, rancoroso, descompromissado. Quantos querem ser cheios do Espírito Santo? Quantos querem ser alegres? Quantos querem ser generosos? Quantos querem serem vivos espirituais? Quantos querem ser desamarrados para fazer tudo que Jesus está mandando? Você quer? Então fica de pé. Ministério de Louvor, vamos cantar. Meus votos. Você vai fazer um voto com Deus.